Olá, está começando mais uma edição do Painel Regional. A gente sempre juntos, de segunda a sexta-feira, nesse horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com personalidades da região e do Brasil, que aqui pelas nossas bancadas passam junto com você para discutir, debater os temas importantes que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre uma reprise de segunda a sexta às 8 da noite e 2 encontros nos finais de semana. Sábados, uma edição do painel às 3 da tarde e aos domingos às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Telefone sempre aberto para você entrar em contato com a nossa produção, 3014 52 81, e o nosso espaço especial importante pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para a sua mensagem, enviando aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, a sua opinião sobre os assuntos e os temas que a gente coloca em debate nesta edição de terça-feira. Já apresentando aqui os componentes do painel nessa edição, estou aqui à minha esquerda com o Fernando Lobão, do site Vivendo em Santos, também o César Nantello, comentarista, consultor imobiliário, mais uma vez participando conosco, e aqui à minha direita, nessa edição do painel, comparecendo mais uma vez, o advogado Gabriel Miceli, que tem uma visão política muito importante, muito interessante, participa mais uma vez com a gente aqui do programa. Sempre na abertura, os destaques para os jornais que fazem parceria aqui com o painel, Nesta terça-feira, a manchete do DL, o Diário do Litoral, está aqui para ser centralizada, você vê aqui, deixa eu centralizar um pouquinho aqui, está aí. Sobe o custo de vida dos paulistas, Isso qualquer ser humano minimamente inteligente pode reparar no supermercado, na feira, no shopping, enfim, Classes D e E são as mais afetadas pela alta, segundo está apontando aqui o índice medido pelo FEComércio de São Paulo. Passo aqui ao Lobão, por favor, um outro para o César lá na ponta, e aqui o Gabriel recebe também uma edição do jornal Diário do Litoral. No mesmo grupo de comunicação do DL, a gente tem sempre aqui também para destacar o Gazeta de São Paulo, aqui o Gazeta, que traz esta manchete aqui, na terça-feira, para Levi, não há nada de problemático na economia brasileira. Ainda bem, Tem alguém que olha com olhos positivos. O ministro da Fazenda disse que o ajuste fiscal vai exigir certa imaginação e esforço, mas que o pacote está dentro da capacidade do país. Está certo? Deus queira que ele tenha razão, Porque, a princípio, a maioria das pessoas está meio que desapontada com o que vem acontecendo. O Lobão recebe aqui, o César também, e o Gabriel, a edição desta terça-feira do Gazeta de São Paulo. A gente cumprimenta e agradece aqui as presenças do Fernando Lobão, do Vivendo em Santos. Tudo bem, Lobão? Prazer revê-lo. É sempre um prazer estar aqui, Buturão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero engrandecer um pouco esse debate e trazer um pouco das pautas que têm acontecido no nosso país. Eu acabo de ouvir o ministro Levi contando mais uma piada, falando que a economia está sob controle, basta você ir numa padaria, num supermercado, para ver que ele é um brincalhão. Nós vamos falar um pouco mais disso sobre o programa e espero engrandecer um pouco esse debate. Com certeza. César Nantello, também prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Prazer, Edgar, prazer, Gabriel, Edson, Lobão, Ione. A verdade é que o Lobão colocou bem, é um brincalhão, não dá para... Está aqui na Gazeta de São Paulo. Para Levi, não há nada de problemático na economia brasileira. Não tem nada de errado. Está tudo certo. O dólar está abaixo de 2,40. A luz não teve aumento substancial. A água não está faltando. Crise hídrica é uma falácia, uma brincadeira política. Combustível. Não tem nada. Corrupção, então, não se fala. Na realidade, aqui é o país de Bob. Muito bem. Com a gente também o doutor Gabriel Miceli, advogado e especialista, e um estudioso na área política, talvez um futuro cientista político aqui. Tudo bem, Gabriel? Prazer revê-lo. Tudo bem, boa tarde a todos presentes na bancada, boa tarde aos telespectadores. É uma honra estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. E realmente, às vezes, parece que os porta-vozes do governo não estão sintonizados com a nossa realidade, Nós sentimos no dia a dia as dificuldades e esperamos medidas mais enfáticas do governo, uma resposta melhor que salve a população. Muito bem. E sempre atenta aqui a tudo que é produzido pela equipe do painel, a sua participação via telefone ou pelo nosso espaço nas redes sociais. Conosco, como sempre, aqui a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione?
Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, César, Lobão, Gabriel e a você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está aberto esperando a sua participação. A bancada aqui é democrática e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem, lembrando só o telefone 3014-5281, nas redes sociais facebook.com/painel regional TV. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, você confere e acompanha a gente em tempo real, basta clicar lá no ícone Painel Regional e o programa encerrado vai para o YouTube e você revê depois com tranquilidade os melhores trechos na sua visão, claro, ou se preferir o programa por inteiro. Bom, eu quero destacar só também que nesta quarta-feira, amanhã, portanto, a Unisanta, a Universidade de Santa Cecília, vai entregar o prêmio Quarto Estandarte Unisanta para as escolas que foram mais votadas no Santa Portal durante as transmissões dos desfiles de Santos e de Praia Grande foram realizados aqui pela TV Santa Cecília. Todos os diretores e os envolvidos na realização desse grande espetáculo estão convidados. O evento será aqui no auditório do Bloco E, quarta-feira, às 7 da noite. Portanto, quarta-feira, 7 da noite, editório do Bloco E, aqui da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, aqui no Boqueirão, a entrega do prêmio Quarto Estandarte Unisanta para as escolas que foram mais votadas pelo Santa Portal durante as transmissões dos desfiles de Santos e de Praia Grande. Bom, pegando o gancho no que disse o ministro, e que está tudo bem com a economia, não vê grandes problemas, e o Brasil vai passar tudo isso, enfim, Ministro Levi, Joaquim Levi, que é homem de mercado, saiu do Bradesco para o Ministério da Fazenda, é bom a gente lembrar isso, Está sendo muito debatido, muito discutido e muito comentado aí uma passeata, o movimento, enfim, que está sendo coordenado, combinado, enfim, para o dia 15 de março, que é um domingo, o segundo domingo do mês de março. E nessas passeatas teriam aí o objetivo não só de sacudir aí o governo federal, mas aí uma questão que eu julgo um pouco mais perigosa, eu acho que a gente podia discutir com mais calma, com mais profundidade aqui, essa coisa do impeachment da presidente Dilma, ou fora Dilma, enfim, E eu, por enquanto, ainda ninguém me convenceu de que exista aí um fundamento, uma base para que se peça esse impeachment, Quem está participando dessa organização, mais uma vez aqui, é o Fernando Lobão, Lobão? Então, vamos debater um pouco isso, por que é que você defende o movimento e essa coisa do... Você concorda com a ida às ruas pedindo impeachment? Enfim, qual é a sua visão sobre isso aí? Vamos discutir um pouco esse movimento. Olha, Boturão, se você olhar para trás, em 2013, houve uma série de manifestações populares. A presidente mentiu abertamente na televisão. Isso é público e notório. Ela mentiu para tirar o foco das ruas. Em 2014, nós tivemos uma disputa política, ela venceu uma eleição, mas já vemos elementos suficientes para a abertura de um processo de impeachment. Isso não tira o direito de ampla defesa dela. Isso é um processo dentro do Congresso Nacional. É sempre bom lembrar que o impeachment é um direito constitucional, é um direito previsto em lei, Lei 1079/50, foi utilizada contra o presidente Fernando Collor. O presidente Fernando Collor caiu por uma Fiat Elba e hoje só se você tiver se você telespectador tiver na frente do computador, vá no Google, pesquise os escândalos do governo federal nos últimos 12 anos. Um muito interessante é o escândalo de Pasadena, onde a presidente Dilma, era presidente do conselho que autorizou 1,5 bilhão de uma refinaria que valia 50 milhões. Nós estamos falando de 1,5 bilhão. E aí você pode colocar escândalos de desvios de verbas públicas diversas. É claro que tem que ser julgado, só que o impeachment é, na verdade, um processo político. E politicamente falando, a presidente, por boa parte da população, já se justifica a abertura do processo de impeachment. Já existem juristas como o Dr. Ives Granda que deram pareceres positivos. Eu não sou tecnicamente capacitado como esse jurista, mas a minha opinião pessoal, sim, que vale a pena nós irmos às ruas para pedir o impeachment dela. E vou dar aqui uma informação exclusiva para o painel regional. A organização do evento está divulgando no dia 15/3 de 2015 em Santos. Isso aqui é o protocolo da Polícia Militar.
foi dado. A Polícia Militar já está informada. A reunião será na Praça do Surfista, a partir das 14 horas, e vai em direção à Ana Costa, em direção à Praça da Independência. O fim do evento será às 18 horas. Todos são Praça da Independência. Praça da Independência. Todos são bem-vindos. Nós teremos um carro de som, uma organização para orientar as pessoas. A Polícia Militar com certeza vai fazer um trabalho belíssimo em termos de segurança pública. Nenhuma manifestação que foi organizada pelo nosso grupo teve nenhum tipo de baderna, mesmo porque esse não é o objetivo. O objetivo é se manifestar, esse é um desejo popular. Por isso que não foi nem batizado, existem várias organizações que não foi batizado como isso. Isso tem se ocorrido pulverizadamente no país inteiro. Não sei quantas pessoas estiverem na rua, mas só o debate em relação ao que tem acontecido no nosso país. O que tem acontecido? Economia fragilizada, estelionato eleitoral, escândalos de corrupção em todos os dias. E ainda nem estourou o maior, que é o do BNDES, que ainda está sob investigação da Polícia Federal. Por isso, eu gostaria de convidar você, venha às ruas no dia 15. E se você não concorda com isso, vá também, vai discutir. Muito bem. Fica à vontade aqui o doutor Gabriel, o César aí também, para discutir e debaterem aqui. O Gabriel me parece que tem uma tese um pouco diferente com relação ao processo de impeachment, né? Em relação à manifestação em si, a manifestação é legítima, ela é amparada pela Constituição enquanto uma reunião pacífica. A reivindicação é legítima, se nós temos a legalidade da Marcha da Maconha, então reivindicar o impeachment com certeza não deixa de ser legal. O problema é a questão do impeachment em si. Como citado o professor Visgandra, ele fala que a Dilma é responsável por omissão nos anos de gestão como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, em particular pela aprovação da refinaria de Pasadena. Só que tem manifestações em contrário. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, jurista renomado, e o jurista Walter Mairovich, eles vão no sentido contrário, eles dizem que o que tenta se criar é um movimento, e o Walter Mairovich vai além. Ele diz que contorcionismos jurídicos sempre levantam suspeitas de inconformismos ideológicos perdedores nas urnas. Ou seja, o impeachment traduziria um revanchismo de quem perdeu nas urnas. A Dilma, sejamos contra ou a favor, ela tem legitimidade, pois ela foi eleita pelo povo. O impeachment, ele implica uma responsabilidade dela que até agora nós não tivemos nas investigações da Lava Jato, seja em qualquer outro escândalo, uma responsabilidade direta. Então nós temos que ter muita cautela, é preciso sim que investigue e se houver qualquer responsabilidade direta da presidente Dilma, com certeza ela deverá responder por isso e nós cobraremos. Nesse momento, por exemplo, você não identifica nenhum embasamento para que se faça o impeachment? Até nem o político. Presente momento, não. Exatamente, né? O impeachment não deixa de ser um julgamento político. Nós vimos o Collor, ele sofreu o impeachment, mas anos depois foi absolvido juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal. 20 anos depois, né? Ou mais, né? E aí, Antelo, pois não? Olha, causa profunda estranheza algumas situações que nós estamos vendo aqui no país e principalmente o foco de como está sendo direcionada essas informações para a população. A pergunta que eu faço é se juridicamente o impeachment ele só é viável em razão de existir crime, qual é o crime? Juridicamente. Não estou entrando no mérito político. Segundo, falando de política, a quem interessa o impeachment e a desorganização de toda uma estrutura no nosso país, que já é mal, já é ruim, já está deficitária, mas a quem interessa postergar mais ainda, por mais tempo, a bagunça institucionalizada. Terceiro, por que não aparecem os verdadeiros motivos de se querer um impeachment? É buscar o dinheiro da corrupção de volta ou é simplesmente se locupletar do poder que está na mão de outros? Então, esta situação que nós vivemos, para mim, tudo é uma grande hipocrisia, em razão de tudo ser discutido politicamente nesse país. E nós não temos que discutir só política em tudo. Na saúde não cabe política. Na educação não cabe política. Nós temos que discutir, sim, futuro de uma nação. E eu sempre disse, seja nas aulas, nas palestras, seja aqui, onde eu me faço presente,
nós somos só um aglomerado de povo, nós somos um país, nós não somos nação. Por quê? Porque uma nação se forma com educação, saúde e segurança institucional. Nós não temos nenhum dos três, porque nós ficamos discutindo política. Quem vai estar no poder é tudo falso. A presidente mente para poder derrubar o adversário. Derruba, vai. Pátria educadora. Não tem 30 dias que assumiu, corta 7 milhões de reais da educação. Bilhões. Quer dizer, gente, isso é tudo política. Aí vamos institucionalizar, vamos colocar um rótulo. Estelionato eleitoral. Perfeito. Ela mentiu. E quais dos que foram eleitos, em todos os níveis, não mentiram na campanha? Sempre alguém deixou alguma coisa de lado ou omitiu ou ocultou alguma coisa, né? Então eu acho que o debate tem que ser mais aprofundado no conceito, não na política. A quem interessa tudo isso? Muito bem. Ione, alguma participação conosco aqui? Com Fica à certeza. vontade aí. Pergunta da Carmen do Embaré. Dr. Gabriel Miceli, sobre o impeachment, ou melhor dizendo, sobre o movimento que existe para o impeachment da nossa presidente, qual o crime que ela cometeu? Na sua opinião, será que vai ter futuro? Bom, até o presente momento, o único crime, a única imputação que lhe fora dada foi do próprio professor Ives Gandra, no qual ele disse que ela cometeu ato de improbidade administrativa por omissão. Não teve nenhum processo, ela nem administrativo, nem judicial contra a presidente Dilma, então... Por omissão enquanto presidente do Conselho de Administração da Petrobras, né? Na adquisição da refinaria de Passadina. Passadina. E em relação ao movimento, eu espero que esse movimento cresça, mas não para gerar o impeachment, mas para gerar o debate. É importante, muito se fala do impeachment, mas quais são as causas do impeachment, quais são as consequências do impeachment? As pessoas... A internet hoje, ela facilita o acesso à informação, só que a informação deturpada, a informação rasa. Então, é importante que a política esteja na pauta sempre, mas de uma forma profunda, sem apego ideológico, sem golpismo, e vamos discutir em alto nível. É isso que a gente está precisando de verdade. Muito bem. Ao invés de pedir impeachment, de se criar um grupo forte de oposição para discutir e debater o Brasil com o governo, né? Exato. O Lobão já tem uma visão diferente, né? Claro. Olha, eu fico muito preocupado quando se utiliza a palavra golpismo, porque, volto a dizer, o impeachment ele é previsto em lei e não é uma palavra forte. O ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, senador, ele falou que o impeachment não deve ser uma palavra que intimide a população, mesmo porque o partido do atual presidente vociferou sobre o impeachment durante meses em relação ao presidente Collor. E eu não acho que eles estavam errados naquela época. Eu acho que sim, podemos comentar sobre o aspecto jurídico da coisa. Contra o Fernando Henrique também, não esqueça Sim, disso. sim. Ninguém Fora aqui, FHC, ninguém aqui está defendendo o FHC. O grande ponto é o seguinte, isso é um fato político. A presidente Dilma, além de praticar estelionato eleitoral, é sim responsável por Passadina. E o motivo de ela não ser investigada é porque ela era presidente, ela hoje é presidente, e na época ela recebia proteção do atual governo, que antecedeu a ela. Não, eu quero dizer, o presidente Collor sofreu à época com a pressão do PT, né? Depois teve todos os partidos praticamente juntos ao PT no Congresso Nacional. Mas Fernando Henrique também passou por esse sofrimento. Com né? certeza. A pressão, a história do fora FHC, principalmente depois da reeleição, enfim, uma série de questões colocadas, enfim. A gente vai seguir com o debate na sequência, né? Fazendo aqui primeiro um rápido intervalo, mas antes destacando que os estabelecimentos de Santos que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes. O projeto foi aprovado em 2013, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre, não é? E a medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Secretaria de Vigilância Sanitária Cevisa, da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos para o break então, voltamos já já. Muito bem, a gente volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional e o debate a respeito das passeatas que estão sendo programadas, o movimento está sendo programado para o próximo dia 15 de março, tá certo? Segundo domingo de março, por diversas cidades importantes, como é o caso de Santos, a nossa região metropolitana aqui, e para as principais capitais do país afora, né? Está sendo programado um movimento em represália
ao governo federal, da situação econômica que vive o país, essa história do petrolão aí que precisa ser um pouco mais acelerada, embora a gente sabe que a questão é muito complexa, muito difícil, né? Cada dia que passa, novas informações vão surgindo. Agora, uma nova denúncia aqui do Alberto Youssef, né, o doleiro, que era o intermediário de vários e vários negócios que envolviam a Petrobras, com políticos e com as empresas envolvidas, né? Um negócio da BR Distribuidora teria rendido 3 milhões de reais de propina ao senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, né? Saiu agora em todos os sites aí essa informação. E o Nestor Cerveró, que é ex-diretor da área internacional da Petrobras, foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A cada dia que passa, pingam novas informações. Nós estamos aqui com o Fernando Lobão, do site Vivendo em Santos, ao lado dele o César Antelo, nosso comentarista e consultor imobiliário, Gabriel Miceli, advogado, não é? E estudioso aí da política de maneira geral, né? Ciências políticas em geral, né? E o Unifurukawa sempre com a gente aqui, acompanhando a sua participação no 3014-5281, facebook.com/painel regional TV. Bom, seguindo aí essa situação toda, né, o que mais pega para que se configure esses movimentos, ô Lobão, é a insatisfação que a gente sente nas ruas, no dia a dia das pessoas, né? Com muitos impostos, a gente comentava aqui no intervalo, imposto disso, imposto daquilo, contribuição para isso, contribuição para aquilo e tal, não sei o quê, e a carga tributária vai lá em cima e o retorno não vem. E as pessoas me parecem um pouco saturadas, né? Olha, se você pegar 2 dias apenas, a presidente assumiu um novo mandato, houve um aumento de impostos. Houve mudanças para pior em todos os sentidos. Eu desafio alguém a vir contar uma boa notícia desde que a presidente Dilma assumiu o seu novo mandato. Ela perdeu 10 ou 11 quilos. Emagreceu. A única boa notícia que eu acho vi que a presidente Dilma é uma boa notícia para ela. 4, 5 meses. Talvez isso seja um pouco de nervosismo que ela vem demonstrando. Ela fez um regime alimentar. Vem um marketing pesado agora, a dieta presidencial. Dieta presidencial. Ela aumenta impostos e emagrece. Veja como é bom. Eu acho o seguinte, não temos que nos focar apenas na figura da presidente. É preciso de rediscutir todo o que nós entendemos como política no nosso país. Esse é o ponto. Há 500 anos, nosso país vem discutindo de uma maneira bem rasa. A questão das manifestações, elas estão sendo puxadas por organizações que se formaram em 2013. Elas escolheram outro caminho. Hoje, realmente, nós estamos discutindo manifestações sobre impeachment, mas lá atrás houve debate sobre voto secreto, o fim do voto secreto, que foi conseguido através de pressão popular. Nós tivemos mudanças graduais na postura dos nossos deputados em relação a uma série de benefícios que antes... A lei de responsabilidade fiscal. Exatamente, também. A lei de responsabilidade fiscal. O que nós temos que estar bem claro aqui é que o impeachment, ele é um direito da população e pode sim ser utilizado quando um governo pede legitimidade. Até porque o impeachment é político. Sim, quem vai caçar é a Câmara dos exatamente. Deputados, é o Congresso. Em nenhum momento as ruas estão dizendo que a presidente Dilma não tem direito à defesa. Muito pelo contrário, ela vai ter direito de se expressar. Eu gostaria muito que ela fosse ao Congresso Nacional falar que ela não é culpada. Mas tem que um autor dela que diz que é melhor ficar quietinho, né? Não saber de nada, não fazer nada, que já deu certo uma vez, passou 2 mandatos e o terceiro está indo assim. Se nós estivéssemos num país sério, o presidente Lula também estaria sendo investigado por uma série de coisas, mensalão. E aí a gente vai entrar numa outra pauta, mas eu acredito que esse problema já vem anteriormente. E antes até, né? Como a gente Sim, discutia, antes Lula, regime, no governo FHC, no governo Itamar, no governo Collor. É que nunca antes nesse país houve tanto volume de dinheiro desperdiçado o volume de dinheiro é no ralo da corrupção. Né? A Petrobras sozinha, até agora, estima-se em 88 bilhões. Aí você vê, 88 bilhões.
Os aumentos dos impostos no nosso país, nesse mandato da presidente Dilma, impactam em cerca de 20 bilhões de reais. Nós estamos falando de perda de direitos trabalhistas que demoraram 500 anos para serem conquistados, e numa tacada só a presidente foi lá, não, pero no mucho, vamos lá e vamos tirar alguns direitos para conseguir fazer um caixa, 20 bilhões. Mas não era o Aécio que ia fazer isso? Exatamente, não era o Aécio que ia fazer isso. Isso não se configura estelionato eleitoral. Se as eleições fossem hoje, a presidente teria essa votação? Não sei. Não. Mas isso não é também o foco. O grande foco é o julgamento é político, mas isso se deve a uma abertura de um processo. O que as ruas querem é que abra sim um processo dentro da Câmara de Deputados e que nossos congressistas se posicionem. Eu quero conhecer a posição dos meus congressistas. Eu não conheço a posição dos meus congressistas da minha região. Por exemplo, eu conheço do que as pessoas têm me falado, mas eu não vi nenhum congressista falar eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra por isso, eu sou a favor por aquilo. Nós temos que saber o posicionamento dos nossos políticos, porque isso a população tem o direito de saber. Se nossos deputados, sejam eles regionais, eu gostaria muito de saber, por exemplo, o posicionamento do deputado recém-eleito Papa, eu gostaria de saber o posicionamento do Beto Mansur, eu gostaria de saber do Scassoni, eu gostaria de saber esses posicionamentos. A população tem o direito de saber, porque a população vota nessas pessoas. As lideranças desses partidos de oposição, PSDB, DEM, PPS principalmente, né, declararam ontem no Congresso Nacional algumas delas e que, por enquanto, não há nada que os leve, né, a requerer algum pedido de impeachment da presidente, enfim, que ainda é um pouco cedo. Foi isso que eu li hoje nos principais sites. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Alguns desses deputados vão estar, por exemplo, na capital, em São Paulo. Muitos vão subir dentro de carros de som e vão pedir o impeachment da presidente. Então, eu gostaria de fazer um questionamento. Por que não esses deputados, então, abram os seus votos, abram os seus posicionamentos, joguem limpo com a população? Porque o que a gente está cansado nesse país é de esconder as coisas para baixo do tapete. Eu quero saber, junto com milhões de pessoas, qual é o posicionamento dos nossos congressistas. São contra, são a favor, querem mais provas, não tem provas? Mas vamos debater isso, porque todas as esquinas, todos os bares, todas as escolas, eu vim agora de uma escola pública, garotos de 16 anos discutindo impeachment. Eles podem não saber as consequências, os dados jurídicos, mas eles estão discutindo. Por que esse questionamento não está sendo feito na sociedade, na nossa classe política? Esse é um debate que a gente tem que aprofundar. Aí é o interesse. É o interesse da manutenção do status quo de cada um dos seus políticos, porque a partir do momento que ele se posiciona, qualquer um de nós aqui tomar posição perante o telespectador, perante a sociedade, a gente corre o risco de ser entendido ou não. Corre o risco de agradar ou não. E o político fazendo a má política, ele não está pensando no país, ele está pensando em se eleger, reeleger, perpetuar-se no poder. Essa é a dificuldade que nós estamos tendo hoje. Porque falta conceito, falta entendimento de nação, falta civilidade, falta patriotismo. Isso é que está acontecendo. E não temos porque a educação foi deixada de lado. E não foi agora. Ela foi deixada de lado há mais de 30 anos. E passaram aí Sarney, que foi o primeiro dos presidentes depois do regime militar, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Todos que subiram no palanque contra a famigerada ditadura à época, estão fazendo até pior. Porque lá o país ainda era equilibrado. Não, os direitos estavam cortados, os civis. Hoje nós temos direitos civis e, em compensação, que direitos? Saúde nós não temos, educação nós não temos, segurança. O grande problema, um amigo nosso, um amigo meu particular, o Luiz, me passou uma mensagem agora falando, é uma verdade, e está aqui o doutor Gabriel que pode embasar melhor o que eu vou falar. A população, quando eu falo em segurança institucional, a população não acredita na justiça. A justiça, eu sempre digo, um amigo nosso, que o Boturão conhece, o doutor Fidelcio Fabiano, fala, a justiça tarda, mas não falha. Não, ela falha porque tarda. E tarda muito a justiça brasileira. Então, quer dizer, o povo fica desesperançoso, não acredita em mais nada. Justiça estadual, civil, penal, é uma lentidão, uma coisa assim,
tenebrosa. Você é nós operador do citamos direito, sabe disso. O próprio Collor agora foi citado aqui 20 anos depois do julgamento dele terminar. O que são 20 anos? 20 anos depois, um garoto que tinha acabado de nascer, agora ele tem 20 anos, nem sabe o que aconteceu Nada. no processo do Não Collor. sabe, não sabe. Para ele há alguma justiça? Seja o Collor condenado ou absolvido? Nenhuma. Agora, vamos supor que seja dado aí, dado start aí para o processo de impeachment da presidente Dilma. Eu, por enquanto, não acredito nisso. Vamos ver, né? Pois posso ser desmentido, né? Claro. O impeachment teria que ser pedido por alguém no Congresso Nacional, algum deputado no Congresso Nacional. Como é que funciona isso tecnicamente? Que eu já nem me lembro mais como é que foi o processo do ex-presidente Collor. Se me permite enveredar para uma área que não é bem a minha, mas o que eu entendo, o meu entendimento como cidadão é o seguinte: em primeiro lugar, ela tem que ser denunciada por um crime. Qual é o crime? Não é a vontade do povo que quer tirar, porque o mesmo povo há 2 meses atrás a elegeu. Então, fazer movimento para tirá-la, porque ela não gostamos do resultado da eleição, é o que um dos juristas falou. Aí não. Fazer movimento legítimo para tirá-la, porque está uma bandalheira, o governo dela, o governo do anterior e tudo mais, e está dando prejuízos inomináveis para a nação, não tenha dúvida que é justo, que é legítimo. Agora, vai ser apontado primeiro qual é o crime. Abrir o processo dentro do Congresso Nacional, qual foi o crime que ela cometeu, e aí vai ser julgado. E aí é o que o Fernando colocou. Vai ter todo o direito de se defender, de provar que não é aquilo, ou como... E quem sabe aí vem à tona muitas outras verdades, como também o Lobão colocou aqui. O maior de todos ainda está debaixo da tapete, que é a caixa de Pandora do BNDES. Agora, tem uma diferença enorme, né, do impeachment do Collor para uma possibilidade ainda, né, de se iniciar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente Collor foi eleito em 1989 e tomou posse em março de 1990, hein? Olha lá. E ele foi cassado pelo Congresso Nacional em setembro, se não estou enganado, de 1992. Né? Portanto, ele tinha mais de 2 anos e meio de mandato já. Caso ocorra um processo de impeachment, né, e a presidente Dilma seja cassada, né, ela será cassada com menos de 2 anos de mandato, no final de 2015, começo de 2016, por aí, né? Automaticamente, com a cassação de Fernando Collor, assumiu Itamar Franco, que era seu vice, porque o governo dele já tinha mais de 2 anos, já tinha ultrapassado a metade, né? No caso da presidente Dilma, isso não vai acontecer. Então, cai a chapa, tá certo? Não é isso, Gabriel? Exatamente. Cai a chapa. Ela perde o direito de presidir da presidência da República e Michel Temer perde também a vice-presidente. Portanto, o presidente nacional do PMDB, atual vice, não assume a presidência da República. Não é isso? Estou enganado. Não, tá certo. É isso? Salvo Aliás, algum arranjo político no Congresso, uma mudança de lei de última hora. Aliás, isso é muito bom que se comente, Porque tem que mudar a Constituição, né? Sim. Se não estou enganado ou Se não não? me Uma engano, emenda constitucional por uma... eu acho que não se aplicaria. Paralelo ao olha, processo de impeachment? É muito bom que isso seja falado, que o Michel Temer não assumiria com menos de 2 anos de mandato, seria nomeado uma nova eleição, porque alguns partidários da presidente têm usado não a tese do golpismo, não é, porque isso não existe, isso já está previsto em lei. Eles têm utilizado o fato do seu vice-presidente ser ruim. Ou seja, aqueles que apoiam o presidente falam que, olha, se você tirar a Dilma, vai vir o Temer e ele é pior do que ela. Peraí, ele é vice-presidente, ele foi apoiado pela presidente, ele foi escolhido Não é pessoalmente apoiado, é escolhido. e ele é pior do que a presidente. Ou seja, nós temos na linha sucessória uma pessoa que os partidários da presidente, Não confio. inclusive congressistas que colocaram em redes sociais, olha, se vocês fizerem isso, vão colocar o Michel Temer. Quer dizer, a base de apoio do partido da presidente diz que o vice-presidente não presta. Como assim? Qual é a prova contra ele? Aí eu também gostaria de saber. Aí é o uso da máquina política, Sim. da mídia, para fazer o povo ficar perdido no volume de informações. E, na realidade, ele não está votando numa situação, ele está votando numa caricatura. Ele vai pedir algo, mas é uma caricatura, um desenho que fizeram.
E essa história de base de apoio caiu por terra, né? Depois da eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara... Com certeza. Eu acho que o maior incentivador da situação talvez seja o próprio Eduardo Cunha. Para mim é uma grande surpresa. Eu não conhecia ele, não é do nosso estado. Ele teve coragem de barrar uma série de coisas, já falou que não vai colocar uma série de pautas relacionadas à proposta pelo governo federal, que isso sim causaria problemas institucionais. E amanhã a PEC da Bengala. A PEC da Bengala. Mas é que tá, o Eduardo Cunha, será que não faz isso para fazer chantagem política em cima do Palácio do Planalto? Talvez. Mas... O PMDB, não nos esqueçamos, mas é complicado, é um partido de situação há quantos anos? Para se manter na situação, como é que funciona? Então, eu acho que a política brasileira está sendo escrita em braille. Infelizmente, o Brasil tem uma longa linha, uma longa história de problemas relacionados à política. Agora, nós não podemos esquecer o foco. O foco é a melhoria do nosso país. O debate, a corrupção não está só lá em cima, está embaixo também. Na base do povo, aquele que vende seu voto em troca de frango assado. Gatunete, que vai e fura a fila na balsa. Isso tudo é o que tem que ser discutido. Vamos aproveitar para fazer o nosso segundo intervalo. Em instantes, a gente retorna aqui com o painel regional. Já, já. Muito bem, voltamos. Terceiro e último bloco desta edição do painel regional. A gente debatendo os movimentos aí que estão sendo agendados via redes sociais, enfim, né? E por organizações interessadas em debater e discutir a situação do país. Para o próximo dia 15 de março, as passeatas, aí, manifestações pelas ruas das principais cidades Brasil afora, de capitais importantes, né? Sul, Sudeste, com certeza isso vai acontecer. Centro-Oeste tem algumas dúvidas, Norte e Nordeste não vai acontecer absolutamente nada, pelo menos eu penso assim, né? Vamos ver se as pessoas acordam e vão realmente sair às ruas para discutir, para debater. Se cada impeachment ou não impeachment, cada um encara o seu modo, a sua maneira, né? Fernando Lobão está com a gente aqui, do Vivendo em Santos, o nosso César Antelo também, o nosso Gabriel Miceli e a Ione Furukawa vem aí com a sua participação. Pois não, Ione? Pergunta da Maria das Graças, da Zona Noroeste. A Dilma venceu por falta de opção. Hoje nós temos alguém com capacidade? Temos alguém em quem confiar? Quem vocês da mesa indicariam para substituí-lo? Olha, só lembrando que essa coisa de falta de opção é um pouco relativo, a diferença foi 3 milhões e 500 mil votos, né? Em cento e tantos milhões de eleitores, né? Fora os nulos e brancos. Nulos e brancos, enfim. 3%, né? 3%. Bom, e aí, Gabriel? Eu prefiro seguir a lei e manter meu voto secreto. A quebra do sigilo do voto é crime previsto também. Eu não sei se seria candidato, mas eu acho que nós temos pessoas probas, íntegras, decentes na política nacional ainda. Cristóvão Buarque é um, Sim. que eu acho que teria capacidade, condição. O próprio ex-senador que não se reelegeu, Pedro Simon. Pedro Simon. Pedro Simon. Não, Suplicy eu acho que não. Na minha opinião, modesta. Então eu acredito que o problema não está nos líderes. O problema está na estrutura. O nosso problema não é o executivo. A gente tem essa visão de o presidente, o prefeito, o governador. O problema está no legislativo. É o legislativo que faz as leis a qual nós vivemos sobre a égide das mesmas. Quer dizer, não tem condições. São leis que são oportunistas, são leis de momento, são leis que nem agora. O Boturão acabou de ler. Sachê de álcool gel nos bares e restaurantes de Santos. Alguém vai ganhar dinheiro com isso. Com todo respeito, a saúde pública. Como alguém ganhou dinheiro com o selinho do IPVA de 97, como alguém ganhou muito dinheiro com a lei do estojinho de primeiros socorros no carro. Essa não pegou, né? Mas sabe, então alguém ganha dinheiro. É aquela coisa do momento. Quantas leis nós temos que não pegaram, mas alguém ganhou dinheiro. É fazer a população de bobo. Nós temos, sim, eu acho que o primeiro passo para melhorar esse país é votar em quem nunca esteve lá. É começar a limpar. Eu acho que essa é a situação. É a renovação, né? A renovação. Tirar o político de carreira. Eu acho que é importante frisar o que você disse. Nós temos políticos decentes. Porque esse discurso de político não presta, são todos iguais, só beneficia quem está no poder Com certeza.
uma expressão chula, né? Mamando na teta do governo. Eu vou dar minha... Então, nós temos pessoas decentes, mas eu acho que o problema passa por nós também. Quem aqui já cobrou seu deputado? Quem aqui já cobrou seu vereador? Quem aqui faz a cobrança, né, de quem foi eleito? Quem cobra as políticas públicas? Quem cuida da praça? Quem cuida dos espaços públicos, que são nossos também? E para começar, a primeira coisa que nós devemos lutar é para o voto não ser mais obrigatório. É um direito de ir e vir, é um direito de eu querer ir votar ou não. Só para ter uma ideia, para Levi não há nada de problemático na economia brasileira. Um amigo meu, Cláudio La Scala, até mando um abraço para ele, colocou bem claro. Ele entendeu agora por que se manda tanto dinheiro para Cuba. Porque nós não temos problema na economia brasileira. Quer dizer, essas incoerências políticas, quando eu falei no primeiro bloco, as questões são levadas para a área política partidária. Não é a política do país para se fazer uma nação. E aí, Lobão, pois não, só para fechar esse assunto aí. Olha, eu podia até não mencionar isso, até para que isso não seja confundido com vontade das manifestações, vontade da organização, mas meu posicionamento pessoal é que realmente o Brasil tem vários nomes interessantes, pode ser polêmico, mas eu gostaria de ver a candidatura de Ronaldo Caiado, gostaria de ver a candidatura do polêmico Bolsonaro. Também. Gostaria de ver a candidatura, sim, não para falar que o PT não tem bons quadros, por que não o senador Suplicy, que já é um homem que está aí na luta, por que não colocar uma figura nova? Eu gostaria de ver de novo Marina Silva, eu gostaria de ver uma renovação, mas eu acho que o grande mal do país é porque nós focamos muito na figura do presidente, quando na verdade quem manda no nosso país é o Congresso Nacional e os senadores. Eles que geram o orçamento, agora com o orçamento participativo impositivo, nós vamos ter que escolher melhor. E a pergunta é, nós temos escolhido bons representantes, políticos... Isso foi outra derrota do governo, né, no Congresso. Sim, uma derrota do Vai, governo. não. Nós temos que acabar com os políticos profissionais, pessoas que estão mamando na máquina. Tem pessoas que estão com 30 anos de mandato, 30 anos de mandato de vereador, 30 anos de mandato de deputado. E fez o quê? Pega o que ele fez. Se não fez nada, substitui. O grande ponto desse país é que a nossa discussão está sendo muito rala. Agora, com o advento das redes sociais, eu acho que melhorou um pouco, mas não está o suficiente. Eu acho que há esse debate, há necessidade. E quem eu votaria para 18, não sei, ainda temos que ver quem são os candidatos. Vamos devagar, né? 18 está um pouco longe, tem 16 ainda as municipais, né? Pois não, Ione, mais participações? Pergunta do César Vale. Gostaria de perguntar ao Dr. Gabriel se as palavras do governador Geraldo Alckmin no debate eleitoral passado, onde disse não faltará água em São Paulo e a atual situação do Estado configuram estelionato eleitoral. O Cantareira subiu agora para quase 11%, viu? Lá no reservatório. Para dar um alívio para ele. Segurar o estelionato. Na Folha de São Paulo hoje, o Hélio Schwartzman, ele publica um artigo intitulado Bola para Frente, no qual ele cita o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva e prevê pena de 3 meses a 1 ano. Por que ele fez isso? Foi uma provocação para dizer que se o Código de Defesa do Consumidor se aplicasse à propaganda eleitoral, a Dilma teria que ser condenada a 3 meses a 1 ano de cadeia. Mutatis mutantes, a mesma coisa se aplicaria ao governador Geraldo Alckmin, ao Beto Richa e a todos os outros que, durante a propaganda eleitoral, usam e abusam de promessas que muitas vezes não são nem possíveis de serem cumpridas, mas que com o marketing eleitoral enganam o povo e são eleitos e depois não cumprem. E nós vemos o racionamento da água está aqui para corroborar o que eu estou dizendo, que quando ele dizia que não haverá racionamento de água, em São Paulo muitas regiões já estão sofrendo com dias de torneira seca. Nós temos uma chuva, uma intensidade grande nesse período de carnaval, aí foram 7 dias aproximadamente, 6, 7 dias aí, de muitas chuvas. Num outro período também, um pouco para trás do carnaval, um pouco antes do carnaval, também tivemos bastante chuva aqui pelo estado de São Paulo, a nossa região choveu bastante também, enfim, isso colaborou para dar uma levantada aí, uma melhorada nos reservatórios. Mas é preciso que chova muito mais, né? Porque senão vamos chegar no período de junho, julho, que chove praticamente nada, né? No período de seca no inverno, e aí não se sabe o que pode acontecer. Bom, falando muito em mudança de postura, essa coisa toda, e fala-se muito da reforma política. Alguém acredita nessa reforma política? Eu não acredito nessa reforma de hipótese alguma, porque, por um motivo, muitos dos homens que vão discutir a reforma política hoje deveriam estar presos.
presos. Eles têm uma série de processos. Se você for até os... Porque a lei da ficha limpa é uma coisa linda. Eu já fui candidato a vereador, tive que tirar umas 10, 12 fichas eleitorais. Agora, você pega pessoas que são condenadas e elas metem recurso atrás de recurso e são empossadas e estão no Congresso Nacional hoje. A pergunta é, a lei é para todos nesse país? Não. Vou fazer uma pergunta, Fernando. Como ficou a situação do Maluf? Ele teve a sua absolvição, né, com relação àquele processo anterior e não está nessa questão aí do ficha limpa, né? Porque pôde pegar a condenação dele lá nos Estados Unidos. Pôde assumir o terceiro ou quarto mandato de deputado federal consecutivo. Né? Então, a pergunta... Mas já foi preso, Malu. Sim, ele, o filho. Mas a pergunta que o Boturão colocou foi: a reforma sai ou não sai? Quando o Fernando Lobão coloca que acredita que não, que muitos deveriam estar presos, eu assino embaixo em todas as letras. E tem um detalhe: o interesse político. O interesse político, reforma política, para reformar o quê? O que está aí, que está errado, significa dizer que os que estão vão sair. Eles vão se autoflagelar? Pois é. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, nós temos um presídio em que há túneis, fugas, e nós precisamos reformar esse presídio para acabar com as fugas. Quem nós colocaremos para fazer esse projeto? Os próprios ladrões. Eles é que vão fazer o projeto para acabar com as fugas. É mais ou menos isso a reforma política. Exatamente. Quem vai discutir a reforma política? Quem vai sair perdendo? O próprio senador, o deputado? É uma questão... É daí a importância de movimentos como esse que o Fernando está trabalhando, mas não é o que eu digo, não é a discussão política simplesmente e jurídica, tá impeachment, não tem, mas de conscientização da população, para a população começar a tomar a frente e fazer valer os seus direitos, porque não adianta só na mídia social, aí na hora que tem que ver, saiu o sol, fui para a praia. Foi para a praia, alguém foi lá e tomou lugar. Ione Furukawa, pois não, Ione? Mais participações aqui no painel. Pergunta do Fernando André de Araújo. Existe algum partido realmente novo? Já que qualquer um que precise se candidatar necessita ter um partido, e para entrar nesse partido e ter chances, deve rezar a cartilha de quem já está lá, ocupando cargos no governo? Os partidos, infelizmente, perderam muito a credibilidade, né? E perderam também a questão das suas ideologias, né? Porque é impossível que você tenha 30 e poucas ideologias diferentes, né? Para cada partido ter a sua carta, né, de fundação, enfim, né? Vou levantar uma tese aqui. Nós temos quantos partidos mesmo no Brasil? 32 partidos no país. Qual partido se declara de direita nesse país? Isso que é porque a esquerda adora falar que todos os partidos são de direita, etc. Aquele política de direita. Qual é o partido que se declara de direita no país? Hoje? Eu acho que ninguém. Talvez o Bolsonaro se assuma. O Bolsonaro, o PP, né? O PP, mas o PP não se assume como de direita. Não a pergunta é... partido não. Então são 32 partidos de centro ou de esquerda? Então, a gente está falando isso, correntes políticas, a gente está falando de ideologicamente, então a gente está falando que tem 32 partidos que representam a direita, aliás, o centro e a esquerda, e não tem nenhum partido de direita no país. A política brasileira, ela é tão genial no seu marketing que direita, esquerda ou centro foi substituída. Hoje são todos círculos. Eles rodam mordendo o próprio rabo, correndo atrás do rabo. A questão é até maior do que essa, né? Hoje nas eleições ninguém discute a ideologia de esquerda ou de direita na hora de votar. A eleição é personalíssima, então eu voto naquele candidato, naquele outro candidato, ninguém vota em partido. Porque ninguém sabe o programa do partido, as ideias do partido. Aquele candidato é bonito, ele faz com o pé na praia, é bonitão, eu vou votar nele. Se você pegar a questão partidária, hoje é uma caixa preta. Muito se fala na reforma eleitoral sobre o financiamento público de campanha. Eu vou te falar o que eu acho sobre o financiamento público de campanha. Baseado nas minhas experiências, eu já participei de um partido político, me candidatei em Santos. Minha experiência é o seguinte: se o dinheiro público entrar no partido, esse dinheiro não vai para a mão do candidato ou representante, esse dinheiro público ele vai sumir na mão do executivo. Nas mãos das executivas, e não vai subir nem na municipal, ele vai subir lá em cima, ele vai subir na nacional.
Esse dinheiro vai desaparecer. Aí a pergunta é, a gente está falando de criar mais R$1 bilhão de gastos para o contribuinte, em troca do quê? De você dar papelzinho para uma pessoa que quer ser candidato. E isso eu poderia estar falando assim, nossa, ele foi candidato, ele está falando que o cara não tem dinheiro. Você quer ser candidato, você deveria ser candidato pelo que você representa, a sua ideologia, o que suas propostas, porque hoje no país se fala muito em marketing, hoje o candidato é posterizado, se fala muito em programa de tempo de TV, eleitoral, e a pergunta é, chega na hora H, ele mente descaradamente, e a consequência está aí, ruas se levantando, protestos, e... É que a gente ataca, o pessoal ataca as causas. E não... Os efeitos, não as causas. Não as Não causas. as causas. Então, quando você fala financiamento público de campanha, é porque tem empresas que estão doando e tem... Tá. Tudo bem, mas isso é um efeito, não é a causa. A causa é a corrupção, que não tem... Na realidade, a gente esbarra num único problema maior, que aí, você talvez concorde comigo, doutor Gabriel, a impunidade. Aí voltamos para o judiciário. A justiça falha Tarda e porque falha. tarda. E, inclusive, eu li uma vez que, quando foi votada a emenda na Assembleia Constituinte, prevendo a possibilidade de doação de empresas privadas, isso foi por causa de Caixa 2 que havia antigamente, quando o financiamento era público. Ou seja, nós estamos voltando para uma discussão que nós já tivemos. Não é assim que combate É o que eu a falei, corrupção. o cachorro correndo atrás do rabo. Muito bem. Vamos aguardar então como é que fica esse movimento para o dia 15 de março. O importante é reivindicar, é participar, não é? E, como eu disse, a coisa do impeachment, cada um tem um posicionamento diferente, não é, com relação a esse tema. Mas participar, se você está desgostoso com o que está acontecendo no país, em vários setores, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, economia, principalmente, não é? Enfim, vá para a rua, se manifeste pacificamente, acompanhe aí o Lobão, o movimento todo, enfim, não é? De uma maneira ordeira, tranquila. Isso é importante em todas as nações civilizadas e democráticas do mundo. Quero agradecer ao César Natello, sempre presente aqui com a gente. Obrigado ao Lobão também. Obrigado ao nosso Gabriel Miceli e a Ione, que está sempre conosco, atendendo você, acompanhando você pelas redes sociais ou pelo telefone. Estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 o programa é ao vivo, reprise às 8h, final de semana, 2 encontros do painel regional, sábados, 15 horas, 3 da tarde, e domingo às 5 da tarde. Obrigado.